A paz do Senhor Jesus a todos, amém, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, os escribas e fariseus tinham pego uma mulher em adultério, louvado seja o nome do Senhor. Então eles levaram até o Senhor Jesus para que ela fosse julgada, mas eles ali não estavam preocupados com o pecado daquela mulher. Todavia eles estavam procurando uma ocasião para pegar-lhe ao Senhor, como ele ia, louvado seja o nome do Senhor, sentenciar aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, com a sua soberano, com a sua misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, ele levantou-se de onde ele estava ali e ele disse: dentre vós tiver algum que não tem pecado, aleluia, seja o primeiro a tirar a pedra, aleluia. E todos foram se retirando, louvado seja o nome do Senhor, não ficou nenhum, aleluia. E o Senhor disse: mulher, onde estão teus acusadores? Louvado seja o nome do Senhor. Nem eu vou te acusar, louvado seja o nome do Senhor. Porque se tivesse alguém ali que tinha autoridade para acusar aquela mulher, o Senhor, que não tinha pecado nenhum, mas nem ele, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: vai e não peques mais, louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor quer trazer para mim, para você neste dia, louvado seja o nome do Senhor, porque muitos estão olhando para o pecado do outro, muitos estão olhando para a vida alheia, louvado seja o nome do Senhor, e estão esquecendo de si mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Ei, nós temos que olhar para nós temos que olhar primeiramente para o alvo, que é o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não temos que olhar para a vida do próximo, como ele está em pecado, louvado seja o nome do Senhor. A nossa missão de igreja, de servos do Senhor, é orar, louvado seja o nome do Senhor, é apresentar a vida deles ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor diz: de vós, dentre vós, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar, louvado seja o nome do Senhor. E quem é eu e você muitas vezes para julgar o próximo? Será que eu e você somos santos 100%? Louvado seja o nome do Senhor. Não pecamos em nada, louvado seja o nome do Senhor. Ei, o Senhor nos chamou para ser servos, para olhar para Ele, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, não olhar a vida do outro, não é falar da vida do outro, não é estar falando do ministério do outro, apontando, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que servir ao Senhor Jesus, aleluia. E ele disse: essa mulher, vai, não peques mais. E o Senhor nos fala que todavia quando nós pecamos, o Senhor diz: não peques mais, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que nós devemos se desviar do mal, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor perdoou esta mulher, assim como o Senhor nos perdoa todo dia. Muitas vezes nós pecamos por pensamento ou por omissão, deixar de ajudar alguém, deixar de levar a palavra do Senhor. Nós estamos pecando, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes não amamos o Senhor em primeiro lugar, nós também estamos pecando, e o Senhor é rico em misericórdia e nos perdoa. E porque muitas vezes você não quer perdoar aquele que vos machuca, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor sendo servo e queremos ser melhor do que aquele que ainda não conhece a palavra do Senhor. Ei, o Senhor nos chamou para ser diferença, assim como o Senhor falou: aquele que está aqui, que não tem pecado, que atira a primeira pedra, louvado seja o nome do Senhor. Quem é eu e você, meus amados, para apontar o irmão, louvado seja o nome do Senhor. No Senhor, que é uma igreja que ore, uma igreja que interceda pelos demais, louvado seja o nome. O Senhor quer um coração verdadeiro na presença dele, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é rico em misericórdia, meu amado. Se você tem pecado, se você tem se afastado da casa do Senhor, o Senhor está trazendo essa palavra agora. O Senhor te perdoa, o Senhor é rico em misericórdia. Basta que você entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor, que você se arrependa do seu pecado, que você queira servir o seu Espírito em verdade. Ele é fiel para te perdoar, para nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Guarde essa palavra no seu coração, vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Levante sua mão e feche seus olhos. Deus amado e Deus querido,
Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és um Deus rico de misericórdia, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, por aquilo que muitas vezes, Senhor, nós te magoamos, Senhor, por alguma omissão, por aquilo, Senhor, que Tu sabes, meu Senhor, que nós entristeçamos o Teu Espírito Santo, Senhor, mas que o Senhor venha, Senhor, nos perdoar, Senhor, que o Senhor venha nos lavar com Teu sangue, venha nos dar refrigério, nos faz nova criatura na Tua presença todos os dias, Senhor. Recebe, Senhor, esta pessoa que está agora, Senhor, com o coração contrito e quebrantado, esta pessoa que está te clamando, que está chorando agora, Senhor, que está arrependido, Senhor, que quer voltar, Senhor, ser um servo, uma serva Tua, Senhor, perdoa, Senhor, recebe em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e dá refrigério. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor vos abençoe, curte a palavra, compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.